Então, bom dia, pessoal. Hoje, dia 3 de maio, aula de redação. Nós veremos hoje tipos de narrador. Professora, tem dois jeitos de contar uma narrativa, em primeira pessoa e em terceira pessoa, né? Exatamente. Em primeira pessoa e em terceira pessoa. Isso mesmo. Que são os tipos de narrador. E aí, dentro desse primeira pessoa e esse terceira pessoa, tem algumas diferenças, tá? Como é que é esse narrador de primeira pessoa? Como que é o narrador de terceira pessoa? A gente vai ver isso também. Deixa eu ver. Mais alguém entrou? Então, depois eu acabo. A Isadora, quem mais? Acho que só. Então, vamos lá. Apareceu para vocês, pessoal? Sim. Apareceu, né? Ok. Opa, deixa eu voltar. Aqui. Isso. Então, vamos lá. Tipo de narrador, olha só. A imagenzinha bacaninha. Olha só, gente. Dentro de um livro, dentro de uma história, tem tanta coisa legal, tanta coisa bacana, né? Que vai fazer a gente, às vezes, como se a gente fosse viver outras vidas, porque a gente entra na pele do personagem, a gente entra na vida do personagem, a gente vai acompanhando aquela história, né? Que está sendo contada por um narrador, a história daquele personagem, aquilo que ele está passando, aquilo que ele está vivendo. A gente acompanha toda aquela história. Então, os livros, eles fazem com que a gente viaje, né? Que a gente vá para outros lugares, que a gente vá para outras histórias, outros mundos, outras vidas. Então, gente, é tão importante a nossa leitura, é aquilo que move, na verdade, né? A nossa imaginação, a nossa criatividade, o nosso senso crítico, é a leitura, tá? Então, vamos lá. Tipos de narrador. Toda história, ela é contada por alguém que pode ou não fazer parte da narrativa, tá? Então, essa voz é uma voz que conduz os eventos, que conduz a história, né? E define a perspectiva, ou seja, a maneira pela qual os leitores tomarão conhecimento de todos os acontecimentos registrados. Então, é o narrador, gente, que vai definir como que o leitor vai compreender os acontecimentos daquela história. Esse narrador, como eu já comentei na aula passada para vocês, a gente precisa compreender que o narrador, ele não é o autor em si. Por exemplo, eu, Giovana, estou escrevendo uma narrativa. Não é a Giovana a voz que está contando aquela história. É uma voz ficcional que eu crio, né? Que vai contar aquela história. Então, não sou eu, mas eu estou criando uma voz para contar a história, tá? Então, não é o autor, ok? Essa figura tão importante é chamada de narrador, mas nem sempre recebe os devidos créditos ou é explorado como deveria. Então, assim, por quê? Porque às vezes a gente não presta atenção que é o narrador que está contando uma história. Às vezes esse narrador ele vai estar fora da história, a gente não presta atenção que é uma voz que está fora da história, que não é o personagem que está contando, né? Então, a gente precisa observar isso daí também, tá? E quais são os tipos de narrador? Então, nós vamos ter lá, é um narrador em primeira pessoa, tá? O narrador personagem. A maioria das histórias contadas em primeira pessoa, né? Traz como narrador um dos personagens da obra. Normalmente é o protagonista. Quem que é o protagonista? A gente vai ver depois nos tipos de personagem. O protagonista, ele o personagem principal da história. E geralmente ele vai ter uma característica também boa, né? Ele vai ter uma personagem do bem, né? Que representa as coisas boas. Ou aquele herói que vai em busca de aventuras, né? Então, ele é o personagem principal, que é o protagonista. Nesse tipo de narração, o leitor ele tem acesso a
apenas aos sentimentos e pensamentos de quem está conduzindo o texto, tá? Então, assim, a gente vai saber que esse narrador, em primeira pessoa, se é em primeira pessoa, se ele está contando a sua própria história, nós vamos saber, né, os sentimentos dele, como ele pensa, como ele age, como que ele pensa sobre as coisas da vida, como que ele vai pensar sobre as coisas, é, como que ele vai pensar sobre o mundo, sobre as outras pessoas, sobre os fatos que acontecem. Então, nós vamos estar na mente daquele narrador ali, que é o primeira pessoa. Só que a gente vai ficar na observação, a gente só vai saber os sentimentos dele. Por quê? Porque se eu contar uma história em primeira pessoa, eu sou um narrador em primeira pessoa, né? Vou colocar um narrador em primeira pessoa, a opinião dele vai ser que prevalece. Então, assim, o jeito que ele olha para a vida, que ele conduz a vida, é o jeito dele. O jeito que ele faz aquelas ações é a maneira que ele pensa. Sobre as outras pessoas, ele vai tecer comentários, né, relacionamentos, assim, sobre os outros personagens, mas é a visão dele. Sempre a visão dele. Ou seja, significa que se fosse um narrador de fora da história, ele poderia saber de todos os personagens. Agora, aquele ali, ele sabe dele só, né? Então, a gente vai ficar restrito só àquela opinião dele, aquele olhar dele. Significa que se fosse um outro personagem que estivesse contando a história, poderia ser diferente, tá? Daí a visão dele, desse outro personagem, obviamente que é diferente também, tá? Então, quase como se ele mesmo estivesse vivendo todos os acontecimentos, tá? Então, esse narrador em primeira pessoa, geralmente, ele está vivendo todos esses acontecimentos aí que vão acontecer na história. Um exemplo famoso e até atual, assim, na verdade, eu acho que não sei se vocês chegaram a ler, mas eu tenho certeza que talvez vocês tenham visto o filme. É um exemplo famoso na saga do Crepúsculo, da Stephenie Meyer, em que as histórias são conduzidas pela Bella Swan, né? Que é a principal personagem do romance. Vocês chegaram a ler alguma coisa do Crepúsculo ou assistiram aqueles filmes do Crepúsculo? Sim, Crepúsculo tá na minha lista de comprar, de lista de livro para comprar. Nunca li o livro. Nunca leu o livro? São geralmente uns livros bem grossinhos, sabe? Eu acho que eu li até o 3, se eu não me engano, mas há muito tempo atrás, quando eu dava aula ainda para o ensino médio. Os meus alunos do ensino médio gostavam muito, porque foi bem na época que estava saindo, tinha saído os filmes, cada ano estava sendo lançado né, um filme, e antes era lançado o livro, os livros, obviamente, porque foi dos livros que foram lançados os filmes, né? Mas o livro era muito melhor, claro, porque eles adaptaram o livro para fazer um filme, adaptaram a história do livro para fazer o filme, como eu sempre falo para vocês, né? Que é uma adaptação. E essa adaptação, assim, não era muito fiel. Os personagens no livro, eles tinham características diferentes, que eram muito mais interessantes que a do filme. Então, para quem não leu nenhum dos livros, né, mas se lembra do filme, dá para ter uma noção aqui do que é essa personagem principal, porque quem é a narradora da saga do Crepúsculo, no livro, é a Bella, né? Então, ela vai contar toda aquela história, aquele envolvimento que ela teve com o Edward, que é o vampiro, né? Que foi namorado dela, tudo, é sempre sobre a ótica dela, sempre sobre a visão dela. Então, ela é a narradora em primeira pessoa e ela é a protagonista. Então, tem uma parte aqui do livro que diz assim: minha mãe me levou ao aeroporto com as janelas abaixadas. Estava fazendo 24 graus em Fênix. O céu estava um azul perfeito e sem nuvens. Estava vestindo minha camiseta preferida, sem mangas, de renda furadinha. Usava-a como um gesto de despedida. Minha bagagem de mão era uma parca. O que é parca? Uma blusa assim de frio que é meio comprida, que vai até quase os joelhos, tipo uma jaqueta, né?
Então, aqui, olha, tá em primeira pessoa, ela tá falando do que está acontecendo com ela, que é quando, é bem no início da história, quando ela vai sair da cidade que ela morava, né, vai entrar no avião e vai passar um tempo, ela vai viver uns meses com o pai dela numa cidadezinha, assim, do interior, né? Mas é uma cidadezinha do interior que fica nas montanhas, assim, ela é bem afastada, né? E ela morava numa cidade maior, com a mãe, porque a mãe e o pai são separados. Então, ela vai viver com o pai durante um tempo, durante uns meses nessa cidade. E aí lá ela vai estudar também, ela vai entrar na escola de lá, ela vai estudar, e é ali onde ela vai conhecer aquele vampiro, vai conhecer aquela família de vampiros, que ele tem irmãos, ele tem pai, ele tem mãe, né? Depois que ela vai descobrir que ele é um vampiro e tudo mais. Então, veja que a narração é em primeira pessoa, que está muito bem claro. É a própria personagem que está contando, né? Ela está descrevendo essa cena aí, e ela é a protagonista, ela é a personagem principal. Então, ela, quando é o protagonista, o narrador é em primeira pessoa protagonista, ele vai contar a história de vida dele, tá? Ou ele vai contar uma história de vida dele, ou ele vai contar uma história, um fato que aconteceu com ele, né? Que ele ou que ele presenciou. Às vezes pode ser, gente, como já caiu em redação para vocês. O narrador é em primeira pessoa, mas ele está contando um fato que ele vivenciou, que ele participou, mas que não era dele. Aconteceu com outro personagem. Então, ele vai falar sobre a participação dele, né, naquele fato que aconteceu com outro personagem. Então, ele continua sendo primeira pessoa, tá? Mas ele não está falando sobre a história de vida dele, não, ele está falando sobre a história de vida do outro, sobre o que aconteceu com o outro, mas ele estava participando daquilo, né? Então, ele tem participação na história também. Então, às vezes, ele não vai falar da história dele, ele vai falar da história dos outros, mas se é em primeira pessoa e ele é personagem, ele vai ter participação na história também, tá? Isso é o narrador em primeira pessoa, gente. Então, ele pode ser aquele narrador que vai falar sobre a história de vida dele, né? E sobre a história de vida de outros personagens também. Mas ele sempre é participante da história. Ele é um personagem da história. Então, ele sempre o discurso é em primeira pessoa. Eu vi, eu falei, eu fiz, né? E aí eu vou falar sobre ela, mas é sempre a minha visão sobre ela, ou sobre ele, ou sobre aquele determinado fato, porque sou eu que estou contando, né? Então a minha visão é essa. Então a gente fala que tem narrador que não é confiável em livros, né? Quando a gente vai ler uma história às vezes, de um livro, a gente percebe que o narrador não é muito confiável, porque às vezes a gente duvida do que ele está falando ali. Será que foi daquela maneira mesmo que aconteceu? Né? Pode ser que não tivesse sido acontecido daquela maneira, né? Então sempre a gente vai estar de acordo com a visão dele. Já o narrador observador, olha, ele é um narrador que vai observar os fatos, mas ele vai contar para nós de acordo com a observação dele, está observando. Essa narração ela é conduzida em terceira pessoa, tá? Mas sem a participação do narrador na história. Ela é chamada de observadora. O observador, ele não participa da história, ele não está como um personagem da história. Ele é uma voz, tá? Responsável pela história, pela trama ali, que não existe de verdade, ou seja, ele não é um personagem do texto, tá? Ele é um narrador neutro, por exemplo. Por que neutro? Porque eu não sou participante da história. Então, como eu sou um narrador neutro, eu estou contando o que aconteceu com outros, é uma voz que aconteceu, né? Está falando sobre os outros personagens, sobre o fato, sobre a história, mas não é participante dessa história, então ele não é personagem, ele conta de um olhar de fora da história, tá? Então, ó, é um narrador neutro, como tem um livro que chama Mulherzinhas, da Louisa May, que em 2020 estreou nos cinemas, como filme também, tá? Eu vou ler uma parte do Mulherzinhas aqui, com um narrador observador,
que é essa voz que não participa da história, tá? Olha lá. Como os jovens leitores gostam de saber como é a aparência das pessoas, aproveitaremos este momento para lhes oferecer um pequeno esboço das 4 irmãs que estavam sentadas, tricotando sem parar naquele entardecer. Enquanto a neve de dezembro caía silenciosamente do lado de fora e o fogo crepitava alegremente dentro da casa. Então, veja, tem participação desse narrador aqui na história? Não, né? Vocês estão vendo que não tem participação? Ele está contando o que aconteceu com aqueles jovens, né? Ele está falando sobre os jovens ali, como os jovens leitores gostam de saber, como é a aparência das pessoas. Eu vou falar, na verdade, né, sobre aquelas meninas ali, aquelas 4 irmãs, né? Mas ele não participa, ele está contando. E é como se ele estivesse fora da história, só observando os acontecimentos. Então, pense no narrador observador, que ele é observador, é como se ele tivesse. Vamos pensar num narrador de jogo de futebol, tá? Sabe aqueles que narram aquele jogo de futebol pra gente? Aqueles que escutam, a gente escuta o jogo no rádio, ou até a gente escuta o jogo na televisão. Ele está observando o que está acontecendo e ele está falando, mas ele não está participando do jogo. Então, esse é o narrador observador dentro da história. Ele não é um jogador, ele não é um personagem, tá? Ele sempre está de fora, é uma voz que está de fora. Mas veja, ainda por cima é uma voz. Então, é uma voz ali que o autor, quem está escrevendo a história, ele conta, né? Ele vai criar, na verdade. Então, vamos ver, por exemplo, um exemplo aí de narrador, vamos voltar lá. Um exemplo de narrador em primeira pessoa, de livros que vocês costumam ler. O Diário de um Banana. Ele é contado em primeira pessoa, não é? Não é o menino que conta a história? É Jeff, o nome dele? Né? Jeff. Sim. Heffley. Greg Heffley. Isso, é ele que conta as histórias, as peripécias, as coisas dele, não é? Uhum. Então, esse é um Sim. narrador em primeira pessoa, tá? É um Agora, Macron? isso. Agora, vamos pensar num narrador em terceira pessoa. Todos aqueles contos, a maioria dos contos que a gente leu, teve o conto da menina leiteira, que a Sofia leu na aula passada, na aula retrasada, agora não estou lembrando se foi na passada, na aula retrasada, que ela leu. Ela estava contando a história da menina, né? Daqueles contos que a gente viu. Então, assim, é um narrador que estava de fora da história, que estava contando a história daquela menina, e ele não era participante da história, ele não era personagem da história, tá? Então, pensou num observador? Lembra do narrador de futebol também. Ele não participa da história, ele vai contar a história de outro, tá? Ele é um narrador de fora. E ele é neutro, porque ele só observa, tá? Então, ele só está observando, ele está contando de acordo com o que ele está observando. Então, assim, ele não vai colocar a opinião dele sobre as coisas. Ele vai contar só o que a história realmente está acontecendo. Então, ele não vai estar no pensamento do personagem, né, para adivinhar o pensamento dele, como se ele estivesse na mente do personagem. Não. Esse daqui é só o observador. Aí, gente, dentro dessa narrativa de terceira pessoa, então nós temos o primeiro tipo, que é este, que é o observador, que é aquele que está de fora, mas ele é neutro, tá? Porque ele não vai fazer comentários sobre o que o personagem pensa, não vai colocar juízo de valor, tipo, eu acho que ele não deveria ter feito isso, talvez ele poderia ter feito aquilo. Então, esse não é um observador. O observador é só aquele que vai contar para a gente a observação dele, mas ele não vai interferir opiniões, tá? Já o onisciente, ele também é em terceira pessoa. Ele também não está na história, ele também não é um personagem. Mas essa palavra onisciente, a gente fala que Deus, por exemplo, é onisciente, onipresente e onipotente. São 3 palavras que a gente fala que Deus é, por exemplo, né? Então, o onisciente é aquele que sabe
de tudo e de todas as coisas, né? Que sabe até o que se passa no nosso pensamento, de todas as pessoas. O onipresente é aquele que está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E o onipotente é aquele que pode todas as coisas, ele tem o poder de mudar as coisas. Então, o narrador onisciente é esse que sabe de tudo. Ele tem, ó, ele significa onisciente, significa saber de tudo, ter conhecimento absoluto de tudo que acontece. Então, o narrador com essa característica é aquele que conhece todas as vírgulas escritas, né? Sabe tudo o que vai até acontecer. Então, esse narrador onisciente é o mais comum que se tem nos livros. Quando a gente pega um livro, esse narrador, ou ele é em primeira pessoa, aquele que participa da história, que é o protagonista, ou ele é um narrador onisciente. A maioria dos narradores dos livros que a gente lê é o primeira pessoa ou é o onisciente, porque o onisciente ele vai saber até o que se passa no pensamento do personagem, tá? Então, além de saber dos acontecimentos, de tudo que aconteceu, de tudo que está acontecendo e de até o que pode vir a acontecer, tá? O narrador onisciente, ele também tem acesso aos pensamentos, aos sentimentos das personagens, e pode ser descrita em primeira também ou em terceira pessoa. Mas geralmente ele é em terceira pessoa, gente, tá? Porque é essa voz aí que está por fora da história e não é participativa, ele conta a história de outro. Mas ele pode, às vezes, ser em primeira pessoa, ele contar, eu vi, eu estou escrevendo essa história. Quando ele caracterizar, eu vi, eu estou escrevendo essa história, então ele está marcando uma primeira pessoa ali. Só que é essa primeira pessoa que também não tem participação na história, tá? Mas quando ele não fala o eu, ele não marca o eu, ele está de fora da história. Só que é aquela voz que sabe de tudo. Daí ele começa a falar do sentimento do personagem, ele começa a contar a história do personagem, né? Dos personagens e do protagonista, do personagem principal, dos outros, dos secundários. Ele começa a descrever o que o personagem está pensando naquele momento, o que o personagem está sentindo naquele momento, o que ele sentiu com aquela ação, com aquilo que aconteceu, né? Então, esse aí é o onisciente, ele vai saber de tudo, de todas as coisas, tá? Um exemplo clássico desse formato aí pode ser observado nas histórias do Harry Potter, que é o bruxinho, né? Que é amado aí pelos 4 cantos do mundo. Então, abaixo eu coloquei um trecho do primeiro livro do Harry Potter e da Pedra Filosofal, com o narrador onisciente, tá? Vamos lá. Não disse mais nenhuma palavra sobre o assunto a caminho do quarto onde foram se deitar. Enquanto a senhora Dursley estava no banheiro, o senhor Dursley foi devagarinho até a janela e espiou o jardim da casa. O gato continuava lá. Observava o começo da Rua dos Alfeneiros como se esperasse alguma coisa. Estaria imaginando coisas? Será que tudo isso teria ligação com os Potter? Se tinha, se transpirasse que eram aparentados com um casal de... Bem, ele achava que não aguentaria. Então, olha só. A senhora Dursley e o senhor Dursley, eles eram, eles eram ali os... deixa eu me lembrar de quem que eles eram. Eles eram, acho que os pais Tios. os tios. É aqueles dois, não era? Que tem um menino? Isso, não eram os pais. Isso, ele Pais eram os morreram. tios. Os pais morreram, isso. Eram os tios do Harry, aquele que maltratou o Harry no começo da história, tudo, né? Que ficou com a guarda do Harry, né? Então, assim, olha só, é um narrador onisciente, que não é a senhora Dursley, nem o senhor Dursley, e muito menos o Harry Potter, né? Então, é um narrador que está de fora, ele está contando, só que ele sabe. Olha, ele começa a fazer questionamentos. Observava o começo da Rua dos Alfeneiros, como se esperasse alguma coisa. Ele está falando de quem aqui? Do senhor Dursley.
né? Estaria imaginando coisas? Começa a questionar. Será que o Sr. Dursley estaria imaginando coisas? Será que tudo isso teria ligação com os Potter? Ele começa a fazer questionamentos, né? Mas porque ele já sabe o que vai acontecer, entendeu? Ele faz isso para o leitor ficar curioso. Então, se transpirasse que eram aparentados com um casal de bem, ele achava que não aguentaria. Olha lá, ele está sabendo o que o Sr. Dursley pensa e sente, tá vendo? Ele achava que não aguentaria. Então, esse narrador é muito comum nos livros, gente. Ele sabe até o que os personagens pensam, o que eles sentem, ele faz um monte de questionamentos, tudo para o leitor ficar curioso, sabe? Esse narrador é um dos narradores que mais tem, que é o onisciente. E ele também é onipresente, porque ao mesmo tempo que ele está aqui, ele está lá no outro lugar, ele vai contar o que está acontecendo com outro personagem, ele vai, ele volta no tempo, o tempo todo, ele sabe todas as coisas. Ele sabe de tudo, até o que o personagem sente, né? E esse também é interessante, gente, porque ele tem esse tipo de personagem onisciente, ele tem uma capacidade de contar o que acontece na mente, na emoção, no psicológico do personagem, que é muito interessante. Assim, são os melhores narradores, até às vezes melhor do que os de primeira pessoa, porque esse aí ele sabe de tudo. E o primeira pessoa, a gente sabe que é o personagem de primeira pessoa que está contando. Mas se fosse o outro, seria de outra maneira. Então a gente vai ficar só na visão daquele personagem, de como que ele pensa, no primeira pessoa protagonista, né? Já nesse onisciente aqui, ele vai falar sobre várias coisas. Ele vai entrar na mente de um personagem, vai falar sobre o outro personagem. Então, ele não sabe só da mente do protagonista, ele vai saber da mente de todos os outros personagens, o que os outros sentiam, por que agiam daquela maneira, o que vai acontecer. Às vezes, ele até antecipa alguma coisa. Então, esse daqui é aquele narrador bem interessante mesmo, que a gente vai saber como todos os personagens pensam, porque ele vai estar na mente de todos eles, tá? E aí, gente, existe um ângulo, um foco na narrativa, tá? Então, assim, esses narradores são os tipos de narradores que nós temos. Então, nós temos ali o narrador protagonista, que é o narrador em primeira pessoa, e ele é personagem da história, né? E aí a gente tem o narrador em terceira pessoa, que é o observador, que é aquele que só vai contar para a gente as coisas que estão acontecendo, mas não vai colocar opiniões, não vai saber das emoções, nem dos pensamentos do personagem. E aí a gente vai ter o narrador onisciente, que geralmente, quase todas as vezes, é em terceira pessoa, é esse aí que eu acabei de falar, mas às vezes ele pode ser em primeira pessoa também. Mas aí, quando ele é em primeira pessoa, ele também não é personagem. O onisciente, ele nunca é personagem, tá? Às vezes ele vai dizer que ele está escrevendo aquilo, que está escrevendo um livro, ele vai falar, e a gente às vezes confunde ele com o autor, que vai falar, este livro, esta história que estou contando, mas não é o autor, é um narrador onisciente, tá? Que às vezes está se marcando como primeira pessoa, mas ele não participa da história, tá? Então aí, se tem esses tipos de narradores, vai ter um foco de narrativa. O que é um foco? O jeito que eu olho para a narrativa. É o foco da narração do narrador, tá? Então, por exemplo, ó, a imaginar a história, você compartilha pensamentos íntimos dos personagens, ou pensa nos acontecimentos com uma visão de fora, né? Apenas descrevendo tudo o que acontece, que é o que a gente estava vendo ali do observador. No primeiro caso, quando você compartilha os pensamentos íntimos dos personagens, ou pensa nos acontecimentos, no primeiro caso, pensamento íntimo ali do personagem, sugere-se a escolha do narrador personagem, tá? O primeira pessoa. Já o segundo, se você quer descrever tudo o que acontece, mas de uma visão de fora, é mais coerente que você escolha o observador. Então, antes de você fazer a sua narrativa, você vai escolher o tipo de narrador que você vai colocar. Então, assim, a maneira com que você vai falar do texto, que é o foco da narrativa. Então, qual é o meu foco na narrativa?
O meu foco na narrativa é contar toda essa descrição dos personagens aí, íntimo, em primeira pessoa, né? Como que ele pensa, tudo. Mas eu quero ser um personagem, então nós vamos colocar você como narrador, personagem, protagonista. É isso que você vai criar. Ah, eu quero contar uma história que só vai descrever, só vai observar. Então eu vou colocar o segunda pessoa, né, que é o narrador, ou terceira pessoa, desculpe, que é o narrador observador. Ah, mas eu quero contar uma história que está de fora da história, mas ele sabe de tudo, é o onisciente, tá? Então, veja, você vai escolher. No caso das provas, quando a gente coloca as provas lá, as narrativas, gente, você já está determinado para vocês o tipo do narrador que vocês vão fazer. Às vezes, na maioria das vezes, vai pedir um narrador em primeira pessoa. Na maioria das vezes, vai pedir um narrador. Você é uma pessoa, você é alguém que passou por uma situação, né? Então, agora você vai falar sobre essa situação. A prova, ela coloca um comando ali, uma história, já um narrador marcado. Então, se a gente compreender quais são os tipos de narrador, como eles são, né, como eu estou falando aqui, para vocês vai ser melhor. Geralmente, essas provas pedem para que seja narrador em primeira pessoa, para que seja um narrador personagem. Então, é aquele lá que a gente viu no começo lá, que é o narrador personagem, tá? Então, nesse caso das provas, a gente pode ficar tranquilo, porque vocês não vão precisar escolher o foco da narrativa, porque já vai estar pedindo na redação de vocês qual é o narrador e o foco da narrativa, né? Agora, se vocês forem escrever uma narrativa, que vai pedir para vocês criarem um narrador, daí vocês vão escolher aí que tipo de narrador que vocês querem criar, tá? E aí, gente, precisa ser fiel às escolhas, tá? Ou escolhas também. Ou a sua escolha ou escolhas. Por quê, gente? Olha só. É possível misturar, tá? Com sucesso, diferentes tipos de narração, por exemplo, num único livro. A gente pega, às vezes, livros que têm diferentes tipos de narradores. Então, às vezes tem um narrador numa parte, num capítulo, que é o narrador em primeira pessoa, personagem, protagonista, que está contando sobre a história dele, ele é personagem. Depois, quando tem o segundo capítulo, já vem um narrador observador, que está de fora da história. E às vezes no outro já vem um onisciente. Acontece muito disso. Às vezes tem livro que só tem dois narradores. Eu li um livro no ano passado, que era uma história assim, uma história de um moço que ele tinha sido preso na época da ditadura militar no Chile, que lá também teve no Chile ditadura militar, quase na mesma época que teve aqui no Brasil. E a história, cada parte do texto, assim, tinha capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, cada parte do texto era contada por um personagem diferente, sempre em primeira pessoa, porque era cada personagem que estava contando. Então, uma hora era a esposa dele que estava contando, né? Daqui a pouco vinha a filha dele, uma menina de 9 anos, que estava contando sobre a história dela, do pai estar preso, né, da mãe estar sozinha, de tudo que ela sentia. Depois vinha o pai dele, né, relembrando das histórias dele, quando ele era criança, com saudades, como que o filho tinha se envolvido naquilo até ele ser preso. Depois vinha ele na prisão, lembrando de todos. Depois tinha um amigo dele, que era muito amigo dele, que também foi envolvido na história, mas não foi preso. Então, assim, aí esses diferentes personagens, todos contando em primeira pessoa, porque eram eles que contavam a visão deles, né? Então, eram diferentes tipos de narradores, mas todos em primeira pessoa, tá? Então, assim, o foco narrativo era o mesmo. Por quê? Porque era sempre em primeira pessoa que estava sendo contado, né? Sempre narrador em primeira pessoa. Só que eram diferentes narradores. Cada hora era um personagem que estava contando, tá? Então não era só ele que estava lá preso, né? Que era o protagonista, que foi preso, na verdade, injustamente. Ele foi preso injustamente.
Então, ele era o narrador protagonista, não era só ele que contava a história dele, do início ao final do livro. Eram vários narradores em primeira pessoa, tá? Mas tem livros que misturam a primeira pessoa com a terceira. De repente, é o personagem que está falando, na outra parte, no outro capítulo, já vai vir um observador falando. Aí a gente percebe que o foco narrativo mudou, que o narrador mudou, tá? Isso pode acontecer nos livros, numa prova de redação. Não, vai sempre estar pedindo o tipo de narrador para vocês, tá? Então, é possível aí misturar com sucesso diferentes tipos de narrador em um único livro. Mas, para quem não domina essa técnica aí, é provável que essa aventura resulte em uma confusão, né, de perspectiva e deixe os leitores perdidos na história. Então, portanto, seja fiel ao tipo de narrador que você escolheu e descreva os eventos considerando suas características fundamentais. Então, por exemplo, eu vou escolher fazer um narrador em primeira pessoa, que é personagem, então, eu vou falar de acordo com a minha opinião de personagem. Eu sou a primeira pessoa. Eu não vou depois falar ali, vou colocar um narrador dentro da minha redação, que é um observador. Não vou misturar isso. Ou eu vou colocar no último parágrafo um narrador onisciente, que não é mais o personagem que está falando, né? Que está em terceira pessoa também. Não, gente. Então, se eu escolho o protagonista, eu serei do início ao fim, tá? Se eu escolher a terceira pessoa, esse onisciente que vai contar a história dos personagens, que sabe de tudo, eu vou do início ao fim desse jeito também. Se eu escolho o observador, que não é participante da história também, mas é que ele não sabe dos pensamentos, ele só observa, está contando só a observação, né? Eu também vou do início ao fim. Uma redação é desse jeito que a gente tem que utilizar, tá? Então, essa questão aí de narração, vários tipos de narradores num livro só, para quem domina essa técnica, né? A gente já deixa para os escritores, né, que escrevem muito bem, que dominam a técnica, e é muito legal a gente ler o livro com vários tipos de narradores, que a gente vai observando como que, olha que inteligência desse autor para fazer vários tipos de narradores e ficar uma história tão legal, tão bacana daquele jeito. É um escritor muito inteligente e também muito difícil fazer isso, né? Tem que dominar essa técnica. Esse livro que eu li para vocês mesmo, a voz mudava. Por exemplo, a mãe começava a contar a história, né? A esposa começava a contar a história dele, era a voz, os pensamentos da esposa, era ela que estava falando. No outro capítulo já era menina, de 9 anos. Então, a voz mudava totalmente. Era menina, era uma criança que estava contando a história. Já mudava totalmente diferente. Então, assim, muito bacana, né? Cada um com seus sentimentos, né? Com a sua visão da história. E isso tudo, para um escritor criar, tem que ser realmente muito bom, muito inteligente, né? Porque a gente tem que ver diferença em cada um deles, em cada narrador ali tem que ser muito diferente. Agora, quando a gente cria um narrador do início ao fim, a gente tem que ser fiel àquele tipo de narrador, né? E fazer da melhor maneira possível. Ok, gente? Aí aqui eu coloquei teste sua escrita. Por exemplo, se você ficar em dúvida, faça o teste. Procure descrever a história de diversos ângulos, né? Ou seja, de várias visões ali. E veja o que mais combina com a sua narrativa. Alguns escritores utilizam, inclusive, o tipo de narração como uma marca pessoal. Tem escritores que só escrevem livros, todos os livros deles são todos narradores em primeira pessoa, personagem. É uma marca dele, porque ele sabe fazer melhor aquilo. Então, por exemplo, os livros da Bela lá, a saga Crepúsculo, todos os livros da saga Crepúsculo, que é o Crepúsculo, o Lua Nova, ai, que mais? Ai, agora eu esqueci, gente, acho que eu tenho uns 3 ou 4. Mas, então, tem vários livros, né? Todos os livros, o narrador é em primeira pessoa. Sempre é a Bella Swan que é o narrador, né? Então, é uma marca daquele escritor.
E tem escritores que só escrevem em terceira pessoa, que só gostam de fazer esse narrador onisciente, que é esse que sabe de todas as coisas aí, sabe? Então, às vezes, o escritor ele tem uma marca pessoal, né? Que ele gosta de escrever, criar um narrador em primeira pessoa ou um narrador em terceira pessoa. Às vezes tem isso. E tem escritores que às vezes escrevem livros em primeira pessoa, outros escrevem em terceira, né? Mas às vezes é uma marca pessoal. Então, aos poucos, a escrita ela fica fluida, né? A gente escreve assim de uma maneira que o que é fluida? Que vai embora, que você começa no início e você tem aquela criatividade para escrever e vai embora, você pega o jeito, né? E seus dados ali mergulharão no teclado ou na caneta, o seu pensamento, né? Vai naturalmente. Mas se restam dúvidas, experimente primeiro você fazer o teste. Olha, eu quero fazer a narração em terceira pessoa. Ah, eu quero fazer a narração em primeira pessoa. Então, eu vou fazer um teste. Primeiro, eu vou escrever em primeira pessoa, meu narrador em primeira pessoa, personagem. Aí, eu vou pegar a mesma história e vou colocar como narrador observador ou narrador onisciente, que não participa da história, nenhum deles, tá? O que ficou melhor? Ah, eu gostei mais do primeira pessoa. Então, fiz um teste. Eu gosto mais de escrever um narrador personagem. Então, eu vou escrever sempre narrador personagem. Isso aí, gente, dá para vocês testarem quando vocês assistirem a aula de uma outra professora que pede. A Emily é uma das professoras que pedem para vocês que vocês escrevam textos, né? Exercícios, ou às vezes parágrafos, ou às vezes textos. Ela pede para vocês criarem e deixa um negócio mais livre. Ah, eu quero que vocês criem um conto. Ah, eu quero que vocês criem uma fábula. Ah, eu quero que vocês criem uma narração sobre um determinado tema, tá? Aí vocês podem escolher o tipo de narrador. Se a professora não marcou o tipo de narrador, fala, olha, não marcou qualquer, se é personagem, se é em primeira pessoa, personagem, ou se é observador, ou se é onisciente, vocês podem fazer esse teste aí, de vocês escolherem um tipo de narrador. Mas isso é um teste, quando pedirem para vocês fazerem uma história que não está determinado um narrador. No caso da prova de terça-feira que vocês fazem, já observaram que está sempre determinando o narrador? Que tipo de narrador que vocês têm que ser? E geralmente é um narrador em primeira pessoa, né? Então, aí a gente tem que seguir aquele narrador que estão pedindo para nós, para que a gente faça. Ok, pessoal? Quem quer falar alguma coisa? Quem ficou com dúvida de alguma coisa? Todo mundo entendeu o que é o narrador em primeira pessoa? Uhum. Então, alguém me explica o que é o narrador em primeira pessoa? Narrador personagem. Mesmo conta a sua história. Isso. E vai estar sempre de acordo com a visão dele. A Dele. história, né? A história, os outros personagens vão estar sempre de acordo com a visão dele. O narrador observador, ele é a primeira ou terceira? Terceira. Terceira. Isso. Ele é a terceira pessoa. E o que ele faz, o narrador observador? Ele observa e nunca fala a opinião dele. Ele fala o que ele vê. Exatamente, ele só observa. Vamos lembrar desse narrador aí. Quando a gente fala desse narrador, nós vamos lembrar do narrador do jogo de futebol, né? É aquele que só observa e está contando para a gente a observação dele. E o narrador onisciente? É a opinião. Ele também não é um personagem. Isso. Ele observa e conta pra gente, e fala pra gente o que ele observou, igual o outro, só que ele sabe de tudo, ele sabe o pensamento, sabe
Tudo. Tem todas as informações para falar pra gente. Isso. E ele sempre vai estar, na maioria das vezes, em terceira pessoa, né? Ele vai estar em todos os lugares, ele vai estar no pensamento do personagem, ele vai saber o que que o personagem sente, ele vai contar para nós, né? Esse é um narrador bastante inteligente, é um onisciente, tá? Mas ele vai estar de fora da história. Ele é em terceira pessoa. A maioria das vezes ele é em terceira pessoa, tá? Nos tipos de texto que vocês vão encontrar, principalmente na idade de vocês, ele sempre vai ser em terceira pessoa. É uma voz que está fora da história, mas ele sabe de tudo. É interessante isso, né? Está fora da história por quê? Porque não é personagem, não está vivendo a história, né? Mas ele sabe de tudo. Então, é como se a história estivesse na mão dele, os personagens estivessem na mão dele, ali na mente dele, né? E não é o autor, gente. O narrador é sempre uma voz. A gente fala que é uma entidade fictícia, né, que o autor cria. Então, todo assim, quando você vai escrever um texto, é o narrador que vai estar escrevendo, não é você, né? Não é a Mariana, não é o Nicolas, não é a Ana, não é o Arthur, não é o Antenor, não é, gente, tá? Não é você, é vocês que estão criando aquela voz narrativa, aquele narrador que está contando aquela história, tá? Não é o autor em si. Se fosse o autor, a gente ia escrever uma autobiografia. Vou escrever algo sobre minha vida, que aconteceu comigo mesmo. Eu, Giovana, eu, Ana Beatriz, eu, Nicolas, eu, Maria Vitória, eu, Ana Vitória, tá? Aí sim é uma autobiografia. Mas nesses tipos de texto, a gente cria a ficção. Então, a gente cria uma voz para contar também, que tem que ter, que é um elemento obrigatório da narrativa. Todos os textos narrativos têm que ter um narrador. E esse narrador tem que ser muito bem construído. Então, quando a gente pega lá a provinha de vocês, nós vamos verificar o tipo de narrador que vocês fizeram. Está de acordo com o que foi pedido? Tá. Como que ele construiu esse narrador? Né? A gente observa isso também. Que tipo de narrador que ele colocou? Primeira pessoa, como está pedindo no texto? Terceira pessoa, né? Como que é o foco dele? Então, a gente observa tudo isso, tá? Porque é um elemento fundamental que precisa ter da narrativa. Então, tem vários elementos na narrativa que a gente observa quando corrige as narrativas de vocês. Tem narrador, tem personagem, tem tantos tipos de personagem que pediu, como que ele construiu esses personagens também, como que construiu o local, o ambiente, né? Como que construiu a descrição. A gente vai observar tudo isso, que são os elementos da história. Ah, ele colocou um clímax. Onde está o clímax dele? Como que ele fez o desfecho? Tem tudo isso. Então, a gente vai observar todos os elementos narrativos que precisa ter no texto. E o narrador é praticamente, o narrador e o personagem, obviamente, são os mais importantes. Principalmente, o narrador, ele é o elemento da narrativa mais importante que tem, porque é ele que vai contar a história. Então, construam ele de uma maneira muito bem construída. Se for em primeira pessoa, caprichem aí no personagem de primeira pessoa que vocês estão dando vida, dando voz, né? Está contando sobre ele, sobre a visão dele nos acontecimentos, é participante da história. Se eu escolher o segunda pessoa observador, vamos caprichar, porque ele só vai descrever a história de fora da história, ele é uma terceira pessoa. E se for o onisciente, vamos caprichar mais ainda, porque seria um narrador super inteligente, está de fora da história e sabe tudo que acontece e está até no pensamento, na emoção ali do personagem, tá? Então, é isso, pessoal. Vocês entenderam bem, mas nas provas que a gente pede, sempre vai estar marcando o tipo de narrador. Mas vocês entendendo como constrói, ótimo, tá? Na semana que vem, a gente vai ver alguns exemplos. Vou pegar alguns exemplos desses narradores aí, vários deles para vocês verem como é diferente. E a gente vai fazer uns exercícios sobre esses narradores também. Tá certo, pessoal? Alguém quer comentar? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Não. Não. Tudo certo, pessoal? Entenderam direitinho? Então, ficou facinho? Ai, que bom. Que ótimo, então. Então, olha, hoje a gente vai terminar mais cedo, tá? Vai dar um tempinho de vocês ir
no banheiro, quem não tomou um cafezinho ainda, tomar um cafezinho no instalo do professor João, né? E olha, meus queridos, hoje, essa semana tem feriado, né? Tem feriado na quinta-feira, então uma boa semana de estudo para vocês, tá? Muita dedicação, eu estou muito feliz com a dedicação de vocês. Daqui a um tempinho a gente vai ter férias, acho que vai entrar férias já em julho, se eu não me engano, né? Então a gente tem mais um mês aí, a gente tem mais 4 semanas, mais 4 aulinhas aí, e estou bem contente com vocês, viu? Bem contente com vocês, com as aulas que vocês assistem, de vocês serem muito comunicativos, de prestarem atenção. Estou gostando bastante disso, vocês vão longe. Uma semana muito abençoada, tá? E qualquer coisa, gente, qualquer dúvida, os que me enviam a redação na terça-feira, tiverem com dúvida de alguma coisa, perguntem, tá? Podem sempre me perguntar o que vocês precisarem, o que vocês tiverem de dúvida. Vão lá no particular, me chamem e a gente conversa. Tá certo, pessoal? Aham, certo. Então, um beijo, gente. Vamos dar uma descansadinha, o professor vai passar o link para vocês, tá? Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, queridos. Tchau.